Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo o Kleber Magalhães, que é gerente de Gente e RH da Maria Brasileira, uma empresa que é pioneira aqui no Brasil e é a que mais ajuda os profissionais da limpeza doméstica, especialmente. Kleber, seja muito bem-vindo aqui ao ABCD ESG. Muito curioso para conhecer a história e como a Maria Brasileira vem se posicionando nesse mercado que tem encontrado aí muita dificuldade, especialmente por uma população que carece às vezes de formação, de ter documentações em ordem, mas é um dos setores que mais emprega no Brasil, né, Kleber? Seja bem-vindo aqui ao ABCD ESG. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com todos que nos assistem hoje. A Maria Brasileira partiu exatamente desse que você está dizendo, né? A gente sempre soube da importância de uma limpeza para nossa casa. Tá aí a pandemia que mostrou isso de uma maneira muito radical. De uma forma ou de outra, a gente teve que aprender o quanto a limpeza fez e faz diferença. E a Maria Brasileira atende justamente esse nicho, esses profissionais, né? A Maria Brasileira surgiu para profissionalizar aquela mão de obra que sempre esteve presente ali nos lares, sendo oferecida ali de uma maneira muito, talvez não profissional, como eu tô colocando para você. Então a Maria surge com esse interesse, né, de mostrar um diferencial mesmo de futuro, tanto para profissional e de segurança para o cliente que está contratando esse serviço. Esse é um ponto bastante crucial. Quando você fala nisso, a gente imagina logo uma metrópole, uma grande cidade. Só que a Maria Brasileira surgiu no interior do estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, é isso? Surgiu no interior de São Paulo, que inclusive é um berço do franchise nacional, né? Tem várias marcas que são nacionais aí, espalhadas pelo Brasil, que são de São José do Rio Preto, e a Maria hoje é um grande referencial disso. A Maria hoje é a maior da América Latina nesse referencial de limpeza doméstica. E aqui no Brasil vocês têm 450 unidades e mais de 9 mil associados profissionais, é isso? Exato. Hoje na nossa base de dados ativas, a gente tem mais de 9 mil profissionais. Se você levar em consideração, é mais do que alguns países da Europa aí, né? Então é um público muito, muito grande de profissionais que a Maria ajuda nesse momento. Você mencionou duas características importantes, qualidade e segurança. Como é que vocês gerenciam e garantem isso para o cliente e para o profissional? O cliente até então ele se deparava com uma situação assim: se eu preciso de uma profissional de limpeza, eu não sei quem vai entrar na minha casa, porque vários dos clientes que a gente atende, eles simplesmente deixam a chave na portaria e fala, vem atender, com a segurança que a Maria fornece, né? E você colocar na sua casa, deixar ali alguém que você não tem referencial, que você não sabe de onde veio e para onde vai, é sempre muito complicado. Sem contar para você achar, né? Você tinha que ter sempre indicação de alguém ou conhecer alguém que deve do bairro que faz esse tipo de serviço. Então a Maria ela tem essa necessidade. Eu preciso de uma profissional e preciso de alguém que seja qualificado em segurança, né? Então a gente capacita essa profissional de uma maneira, ela entra na Maria baseado num processo seletivo bem rigoroso, ela passa por um treinamento, como eu falei, de capacitação, por mais que ela já saiba limpar, a gente aperfeiçoa essas técnicas junto dela. Então ela passa a saber como limpar melhor o vidro, como dobrar melhor uma roupa, como os cuidados que tem que ter na casa com objetos, com pertences e tudo mais, e de quebra também a gente qualifica ela com uniforme, a gente dá as orientações de como chegar no cliente, na época da Covid, como se portar diante dessa Covid, como os cuidados que tem que ter se o cliente não estiver em casa, enfim, todos os cuidados mesmo. Então o cliente se sente muito confortável em deixar a casa sob os cuidados da Maria, caso ele não possa ficar também para acompanhar esse procedimento. Bom, o modelo de negócio de vocês, como é que funciona? Esse custo do gerenciamento e de todo esse aporte de qualidade e de segurança que vocês fazem, como é que funciona isso nesse modelo? O cliente paga para vocês, que paga para os profissionais? Como é que funciona esse modelo de negócio? Isso, nós intermediamos esse serviço, mas é uma intermediação meio que guiada, né? Porque a gente tem todos os contatos desse profissional, como eu disse para você. Antes de ele ir para a casa do cliente, ele não simplesmente pega o telefone e eu falo, olha, tem uma diária para você de 8 horas na casa da Dona Maria. Você vai lá e atende. Não, é um profissional que já passou pela unidade, como eu disse, já recebeu o uniforme, já recebeu o treinamento, a gente tem todo o contato, já tiramos antecedentes criminais, então tem todo um cuidado preparatório aí para que ele faça esse atendimento. Aí o cliente, sim, ele não tem contato inicial nenhum
com essa profissional. Ele liga na Maria Brasileira, contrata o que ele precisa, seja uma limpeza de empresa, seja da casa dele, seja um pós-obra, seja uma passadeira, ele contrata o serviço e a gente envia o profissional para a casa dele. Gostando desse profissional, ele pode inclusive fechar um pacote para que seja sempre a mesma profissional, e se ele falar, não, acho que não me adequei muito bem a ela, a gente faz a substituição até achar um modelo que atenda bem ele aí. Bom, e como é que as características ESG entram nessa preparação do profissional? Economia de água, de luz, de gás, uma série de itens aí na rotina diária das residências que pode ser impactada por uma estratégia ESG mais acertada. Total, né? Até porque a gente vê um desperdício de água muito grande. Se a gente passar aí de carro aos domingos, você pode ver que várias pessoas lavando a calçada com a mangueira lá sem pensar nessa... Ou lavando o carro também, que é uma cena muito comum, Exatamente. Especialmente no interior de São Paulo. Exato. Mas a gente, muito se fala em ESG hoje em dia, não é um assunto que a Maria Brasileira está pontuando agora. A gente já trabalhava isso no passado um pouco, justamente nesse treinamento que as profissionais passam, elas entendem um pouco mais a respeito desses cuidados. E eu digo assim, a gente fala de ESG no sentido de economia de água, de energia e tudo mais, mas a gente fala também de economia no bolso do cliente, né? Então a gente fala em como você diluir corretamente o produto para que não se tenha um desperdício, como aproveitar a luz do dia, por exemplo, quando você está fazendo a faxina, ao invés de ficar ligando tudo dentro da casa. E sem contar para melhoria de vida da profissional, que também entra numa das qualidades aí do ESG, que sem dúvida nenhuma é um dos pontos chaves da Maria também. É muito interessante porque a maior parte desses profissionais acabam se integrando às famílias, né? Isso é uma relação de confiança também, esses profissionais precisam ser acolhidos aí por essas famílias. Como é que foi a estratégia de expansão de vocês? Começaram lá em São José do Rio Preto, esse negócio foi se expandindo para outras cidades até chegar até capitais aí do Brasil, como é que é? Hoje a Maria está presente nos 25 estados, mais o Distrito Federal, então para onde você for passear nesse Brasilzão, já tem a Maria Brasileira. E a gente é muito ousado na nossa parte de expansão, né? Nós temos um time lá extremamente capacitado, focado e muito transparente. Então, a partir do momento que você se interessa pelo negócio da Maria Brasileira, você vai receber todo um suporte muito transparente daquilo que você vai encontrar. Prós e contras, né? Porque como qualquer outro negócio, tem os pontos positivos, claro, que é o referencial que você busca quando compra um negócio como a Maria Brasileira, mas, consequentemente, você tem também os desafios que vêm pela frente, né? Você trabalha ali no meio de dois nichos principais, que são os profissionais domésticos, que é um público mais simples, um público mais humilde, e o público que compra o nosso serviço, né? Que é uma classe A e B ali, que adere aos nossos serviços. Você está no meio desses dois, né? Então, você tem que fazer essa ponte e fazer com que isso seja da melhor forma possível. Está acontecendo. Bom, eu mencionei a questão do pioneirismo de vocês, né? Vocês chegaram antes, inclusive, de uma legislação que tornou esse segmento um pouco mais funcional, um pouco mais simples de avançar, de caminhar para frente. Nós estamos falando aí da lei dos empregados domésticos e estamos falando também do e-social, por exemplo, ou outras regulamentações que podem ter ocorrido. Como é que é hoje a situação? Como é que vocês veem essa situação? Vocês que chegaram antes, inclusive, dessa legislação. Isso. Da trajetória da Maria Brasileira, nós tivemos acesso à PEC das domésticas, que foi uma intervenção do governo muito importante para essa classe, favoreceu isso de uma maneira a profissionalizar mais essa mão de obra, porque até então era uma classe meio que escanteada, como eu disse, no sentido de que era uma mão de obra vista como uma muito simples, né? Não tinha uma profissionalização efetiva daquela obra e o cuidado devido com o profissional doméstico. Então, tanto que na Maria a gente nem trata como faxineira, a gente usa o termo profissionais domésticas dentro, porque é isso que a gente gosta de fazer com elas, nessa profissionalização. Que junto com a PEC, a gente passou a ter um cuidado um pouco mais especial ainda com essa situação das profissionais e, sem dúvida nenhuma, a gente trabalhou ainda mais em cima para que elas tivessem esse respaldo de futuro, né? Porque como é uma mão de obra que acaba não tendo um planejamento de futuro, a gente também proporciona isso para elas no sentido, o que você espera com a Maria Brasileira, né? Qual que é teu sonho de vida, o que você busca alcançar? E a gente trabalha isso na Maria também para que elas consigam. Agora eu fiquei muito curioso. Como é que essas pessoas se expressam respondendo a essa colocação, Kleber? Na Maria,
você acaba entrando, como você disse aí há pouco, na vida desses profissionais mesmo, né? Então você acaba tendo contato de como está a vida dela, o que elas estão passando, quais as necessidades, quais são os sonhos e tudo mais. Não à toa, nesses papos informais aí que você tem ao longo da trajetória de parceria, a gente veio a criar um projeto social chamado Olhar de Maria, que é um projeto que visa atender a classe de profissionais domésticos da Maria Brasileira. Então, enquanto ela for uma profissional ativa na nossa base, ela tem todo um suporte de um projeto social que foi criado exclusivamente para atender no momento de necessidade, no momento de aperto, mas também de sonhos. A gente trabalha todo um sonho de profissional também. Então a gente já trabalhou, por exemplo, uma que o sonho dela era ter a casa própria, né? Então a gente ajudou, faltava o telhado da casa. A gente foi lá e pelo projeto a gente conseguiu e ela mudou para a casinha dela. Então tem várias ações que a gente fez com esse projeto social também que visa atender aí esse nicho. Nesse horizonte da Maria aí, de futuro, o que mais aparece? A questão da família, educação dos filhos, a própria educação, mais cultura, o que aparece aí nesse horizonte? Elas veem muito mais a segurança familiar. Como é um público que talvez elas são as únicas genitoras de benefícios na casa, de colocar alimento dentro de casa e tudo mais, elas têm o sonho daquilo que elas não tiveram, né? Então elas sonham em fazer a faculdade do filho, elas sonham em ter a casinha própria dela, ela sonha que o filho pequeno não passe o que ela passou no passado, porque é um público, Marcelo, que ela sofre muita discriminação, inclusive por parte de clientes também. A gente trabalha muito isso na Maria, né? A gente tem uma cartinha que a gente envia para o cliente e um dos projetos para esse ano, 2023, no Olhar de Maria, é desenvolver uma cartilha que explique para o cliente o que essa profissional né? Para como ele tem que receber ela. Porque já tivemos casos, por exemplo, e aí a gente para de atender mesmo, tá, Marcelo? De profissionais de cliente que contratou a Maria, por exemplo, e não deixava ela tomar água, ou não deixava usar o banheiro, ou não podia se sentar à mesa, tudo mais. Então, ainda como eu disse para você, é algo que a gente tem que quebrar nessa sociedade e a gente tem contato por meio desse projeto, né? Então, é por meio dele que a gente tenta trabalhar um pouquinho dessas perspectivas de profissionalização, como eu disse, de perspectiva de futuro das profissionais. E o cliente, quando ele adere contrata um profissional da Maria Brasileira, ele também pode ajudar nesse olhar de Maria, nesse projeto, ajudando a financiar, ajudando a colaborar? Pode sim. Na verdade, qualquer pessoa pode doar para o Projeto Olhar de Maria. Independente, né, de ser cliente ou não? Independente de ser cliente ou não. Todo o valor arrecadado no projeto é destinado 100% para as ações do projeto, tanto que a gente não tem custo algum como profissional. Todos os funcionários que trabalham no projeto são voluntários mesmo, não recebem nada por isso, e todos os custos que a gente recebe são integralmente revertidos para as ações. Então nós tivemos ações diversas, né? Pagamento de consulta de especialista, porque a gente sabe a fila que anda de especialista no SUS, por exemplo, então ela precisa de um atendimento rápido, a gente já pagou isso, remédio, alimento, que é uma das coisas primordiais do projeto, a gente atende muito pedido de comida. Na pandemia, por exemplo, que a gente teve que afastar o público de risco, né? A maioria dos nossos profissionais eram de grupo de risco. Como tirar alguém de produção, né? Que era, como eu disse ali, aquela que coloca a comida dentro de casa, deixar ela parada, e sendo que ela não podia trabalhar por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo ia faltar a comida dentro de casa, né? Então o projeto distribuiu aí uma infinidade de cestas, graças a Deus conseguimos manter a grande maioria aí, passar por isso de uma maneira muito feliz. Assim. Qual é a idade média do profissional da Maria Brasileira? Tem de tudo, né? Nós temos aí desde pessoas mesmo que estão entrando no mercado, como eu disse para você, que às vezes usam a Maria para um complemento de renda, no sentido de pagar uma faculdade, criar alguma coisinha, mas o público ainda, a grande maioria, é acima dos 40, 45 anos, que são um pouco mais senhoras ali que faz o atendimento. Perfeito. Agora, eu tive a informação de que vocês fizeram uma pesquisa muito interessante que revela o interesse das pessoas, dos clientes aí, de procurar nas próprias redes sociais por alternativas de contratação. Acho que é uma pesquisa importante que eu gostaria que você comentasse, mas isso no próximo bloco, Kleber, porque a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no canal Empreender e a gente volta já já com o ABCD ESG. Até lá!
Voltamos com o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo o Kleber Magalhães, da Maria Brasileira. Kleber, deixa uma pergunta no ar aqui. Uma pesquisa que vocês realizaram mostrou que as pessoas têm aumentado o nível de contratação de profissionais de limpeza doméstica, utilizando-se de redes sociais, utilizando-se de uma maior digitalização e disponibilização desses serviços por meio digital. Explica um pouco esse contexto, porque em geral esse profissional é um profissional com menos acesso às redes digitais. Explica um pouco como é que isso tem funcionado. Perfeito. Na verdade, nós tivemos que fazer duas ações, Marcelo. Porque a primeira, entender se como o cliente chegava até a Maria e como ele preferia fazer essa contratação, né? E nós tivemos ali a confirmação de algo que não é tão surpreso. Hoje o mundo realmente está muito tecnológico, eles preferem contratar por WhatsApp, inclusive. Todas as nossas redes sociais são muito humanizadas. Então, se você entrar agora no nosso Instagram e chamar alguém lá, você não vai conversar com bot, você vai conversar com alguém mesmo que vai te responder de uma maneira muito humanizada. Mesma coisa no nosso site, no próprio WhatsApp, enfim. A gente disponibiliza todos os canais, a gente está presente em todas as plataformas de redes sociais e a gente entendeu que o nosso cliente realmente gosta de contratar pelo WhatsApp, né? Nós tivemos uma feliz resposta nessa pesquisa aí, em que mais de 60% dos nossos clientes, eles fazem um contato de contratação por WhatsApp. Então é uma plataforma que a gente investiu muito na forma de como responder de uma maneira tão pronta ao cliente e, sem dúvida nenhuma, ele consegue fazer isso a qualquer hora do dia, né? A gente tem a venda pelo site, inclusive, qualquer hora lá da madrugada. Cheguei da baladinha, quero fazer uma faxina na minha casa, já deixo agendado para o próximo dia na contratação. E o paralelo que eu disse para você foi com a profissional, né? Porque, consequentemente, como é um público, como eu disse, muito humilde, muito simples, tinha profissionais que chegaram até a gente ali e ainda tinha aquele joguinho da cobrinha do celular, né? Não sabia nem mandar realmente o WhatsApp. Então a gente teve que, de certa forma, capacitar essa profissional também, porque ela recebe tudo pelo WhatsApp, né? Ela recebe a confirmação do atendimento dela, o endereço do cliente, ela fala conosco pelo WhatsApp, então a gente teve que fazer essas... Tem aí uma inclusão digital também, desse segmento, né, da sociedade. Ela começou a ver o quanto isso é importante, porque às vezes ela tem uma certa resistência, que é muito natural, né? Então ela fala assim, passa no da minha filha. Aí a gente começa a usar o da filha, só que ela vê a necessidade mesmo de fazer o contato direto. Exato. Então ela acaba meio que ali pedindo para os familiares ensinarem ela grava só por áudio, porque às vezes também a gente tem muitas que são analfabetas ainda, inclusive é um dos trabalhos que a gente realiza de tentar meio que fazer o encaminhamento para uma alfabetização de adulto. Então a gente tem todo um cuidado, como eu disse para você. Isso foi potencializado pela pandemia? Você mencionou a necessidade de novos procedimentos, né, durante a pandemia. Como é que foi essa questão da necessidade de oferecer serviços aí, especialmente de agendamento via digital, né, pela pandemia? Como é que vocês responderam a esse desafio? A pandemia foi um grande ponto de interrogação, porque uma vez que as pessoas ficaram em casa, a gente falou, bom, a gente vai perder cliente, porque você está em casa, você mesmo faz a limpeza da sua casa. Mas não é isso, as pessoas não têm tempo de respirar em casa, né? Então, consequentemente, elas não têm tempo a perder com a limpeza. Tanto que, quando a gente fala de Maria Brasileira, a gente fala que o nosso produto principal é tempo. A gente vende tempo. Tempo para você, em vez de gastar com uma faxina de 8 horas, você ter tempo para brincar com seu filho, para fazer um curso que você quer, para ir para o shopping, para jogar bola, enfim, o que você quiser fazer. Então, o nosso produto é tempo. A gente vende tempo e, consequentemente, para você gastar isso com o que você quer. E na pandemia, a gente foi uma feliz surpresa por conta disso. As pessoas estavam em casa, mas ainda assim continuaram as tarefas delas. As empresas também tiveram que se adequar à pandemia de uma maneira home office e elas tiveram que trabalhar até mais, porque quando você trabalha de casa, você trabalha até mais do que no próprio escritório. E aí não sobrava tempo para faxina. Então, pra gente foi uma feliz adaptação. Já que eu tô ali no computador, paro 15 minutinhos, ali 5 minutinhos, entro no site da Maria, já contrato e já deixo alguém agendado de confiança para fazer o que eu preciso. Isso exigiu da Maria Brasileira investimentos muito altos em tecnologia, manter essas plataformas ativas, abastecer especialmente de conteúdo. Isso não é uma coisa simples, às vezes isso exige investimento. Como é que foi no caso de vocês?
a pandemia fez com que nós literalmente dobrássemos de tamanho, né? A gente dobrou de tamanho em estrutura, a gente teve que pegar um novo prédio, nós tivemos o dobro de profissionais na pandemia, porque nós tivemos que investir em mão de obra que fosse atender toda essa demanda que surgiu com a pandemia, né? Porque nós tivemos que investir, como eu falei para você, nesse atendimento humanizado que a Maria tem, uma pessoa só, por exemplo, não daria conta de responder o Instagram de um Brasil inteiro. Então a gente teve que contratar mais mão de obra para isso, teve que investir no nosso site, então nós reestruturamos toda a cara do nosso site, a praticidade, porque antes o processo era um pouquinho mais demorado, hoje com alguns cliques ali, você já recebe a orientação, inclusive, você fala, quanto eu preciso para minha casa, para um tamanho de um espaço que nem esse que eu tenho. Você já vai lá no site, simula quanto precisa, e já dá uma orientação, o valor que é, se você tem algum cupom, você já coloca o cupom lá, enfim, é muito prático, com alguns cliques você já garante ali o seu tempo, como eu falei. Bom, a importância da questão ESG tem a questão ambiental, que a gente já mencionou, a questão de governança, que você também já mencionou. Eu queria entrar um pouco mais na questão social. Há, por exemplo, preocupação de ressocializar algumas parcelas aí, algumas pessoas que já tiveram outro tipo de dificuldade anteriormente, especialmente antecedentes, né, criminais, por exemplo. Vocês funcionam de alguma forma nesse sentido de ressocializar um profissional? Nós já temos. Na nossa base ativa, a gente já tem esse tipo de profissional também. Claro que não é a maioria, mas ainda assim a gente tem sim. Que há um preconceito ainda, né? Total. Kleber? Total. Tanto que a gente faz um trabalho muito grande, como eu disse, com o próprio cliente, né? Porque às vezes, dependendo da cidade que ele atua, aquela pessoa já é conhecida. Então, como você vai falar, tem toda uma quebra de tabu, de paradigma que você tem que fazer no sentido de, olha, a pessoa errou e tá tudo bem, todo mundo erra, já pagou pelo erro dela e quer ser transformada agora por uma vida nova. E para essa vida nova, ela precisa de condições. Nada melhor do que um trabalho, né? E quando você faz esse tipo de acompanhamento, dá muito certo. Inclusive, como eu falei para você, a gente acompanha essas 9 mil aí, a gente tem um acompanhamento muito grande da nossa rede. Então a gente sabe, como eu disse, quem está passando necessidade e precisa ir para o projeto, quem deu muito certo em termos de avanço. A gente teve uma feliz pauta esses dias atrás da nossa convenção, em que nós tivemos acesso a uma profissional que fez o planejamento da Maria, como eu falei, pensando em futuro. Hoje ela é psicóloga renomadíssima na cidade dela, assim, dá palestras, fala da Maria com o maior orgulho no peito, no sentido de, quando eu precisei, a Maria estava ali para me ajudar, porque a gente tem os horários flexíveis, né? Então, consequentemente, ela conseguia fazer o estágiozinho dela, a faculdade dela. Então, essa parte social é muito forte também. Claro que, novamente, ainda é muito forte no Brasil esse preconceito que se tem em várias situações, né? Eu digo preconceito em todos os sentidos, Marcelo. A gente já teve casos de clientes que mandaram a profissional embora porque ela era gordinha, porque fala que por ela ser gordinha, então ela vai fazer o trabalho de uma maneira mais lerda, ou então por ser negro e a pessoa preconceituosa. Já tivemos uma senhora que chegou lá na nossa unidade, inclusive de Rio Preto mesmo, para contratar, falou que queria um serviçal para trabalhar, né? A gente realmente perde o cliente, mas a gente deixa muito claro, isso não é Maria Brasileira, isso não é o que a gente busca. A gente busca realmente essa quebra de paradigmas e melhoria de qualidade de vida desse profissional. Kleber, a maioria de mulheres que vocês têm como profissional? A grande maioria, mas para nossa surpresa também, nós tivemos no último levantamento que a gente fez, não vou saber te apresentar números precisos agora, mas a gente tem um grande número de homens também, tanto que no nosso último material agora desse final de ano, os materiais de marketing que a gente já usa figura masculina também, né? Porque às vezes a gente vem muito em todos os panfletos e tudo que a gente solta, é sempre mulher, mulher, mulher. Mas como veio uma grande fatia agora de homens buscando isso, a gente também passou a ter os homens ilustrando toda a parte de marketing da Maria Brasileira. E um público também muito legal que a gente faz questão de deixar muito estampado também é o público GLS, LGBTQIA+, que também é muito presente na nossa base. Bom, você sente já a preocupação do seu cliente com esse tipo de questão, de diversidade, de inclusão, de gênero, de raça e tudo, ou não? Ainda, a gente vê que ainda é algo latente, né? Ainda existe na sociedade, ainda a gente tem que fazer o trabalho, e é isso que eu falei para você daquela cartilha que a gente está desenvolvendo, inclusive para o Olhar de Maria.
A gente quer trabalhar o cliente no sentido de que a pessoa que está ali, ela vai fazer aquele trabalho que foi contratado da melhor forma, independente da religião que ela é, independente do corpo que ela tem, independente de qualquer característica, enfim, né? O que ela está contratando vai ser muito bem feito por aquela profissional, independente do que ela classifica como diferente para ela. Infelizmente existe ainda, mas se a gente levar em consideração o tanto de atendimento que a Maria faz, isso ainda é muito, muito ínfimo, pelo menos na nossa rede, tá? Tá. Uma outra questão, a gente já abordou a questão da nova legislação, né? Essa legislação nova visa criar um sistema de amparo social para esse tipo de profissional que antes era muito esquecido, né? Sim. Isso melhorou? Essa legislação realmente já apresenta resultados que beneficiam essa classe, Kleber? Sim, mas é um entendimento também interno, né? A profissional, ela tem que entender que isso é para melhoria do futuro, que a gente está falando, né? Então tem muitos profissionais, como é uma classe, como eu te falei, muito simples, muito humilde, não existe uma estrutura de planejamento. É o que a gente tenta fazer na Maria Brasileira. Tá dando certo, mas é trabalho de formiguinha. Porque elas não entendem, por exemplo, a importância de se ter uma MEI, né? Caso ela se acidente no percurso de trabalho, caso ela fique grávida e tenha um amparo também na licença maternidade. Então esse trabalho de o quanto essa legislação beneficia ela, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente faz por, novamente, interesse dela, é um benefício dela. Então a gente tem que usar isso muito a favor também. Mas a parte de cumprir as regras pelos clientes e tudo, você sente uma adesão hoje e a coisa tem funcionado bem? Num trabalho como a Maria Brasileira, sim, porque a gente é muito rígido nesse acompanhamento. No particular, ainda não. No particular, ainda se tem um pequeno abuso, porque ele fala assim, estou pagando, você vai ficar aqui o tempo que for preciso até você acabar. E não é isso, né? Eu combinei ali certos trabalhos, mas não tem que abusar das benfeitorias que a profissional está colocando, não. Então, existe ainda algumas coisas a gente atingir, sim. Parabéns aí pelo trabalho que garante a inclusão de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Votos aí de muito sucesso para Maria Brasileira. Obrigado aí pela participação aqui no ABCD ESG. Obrigado, prazer compartilhar com vocês. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia assistindo o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Você está aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até a próxima semana, até lá.